Técnicos resolvidos. Então vamos dar prosseguimento. Tenho aqui do meu lado a Márcia, que ela é funcionária efetiva da Fundação Catarinense de Cultura, ocupa o cargo de conservadora e restauradora do Museu Histórico de Santa Catarina, com sede no Palácio Cruz e Souza. A Márcia, ela é doutora em arquitetura e urbanismo pela IFSC, com pós-doutorado em arquitetura pela UFSC, engenharia civil, formação em Atenas, Grécia, e engenharia de materiais pela UFSC. Também graduada em artes plásticas pela UDESC e arquitetura e urbanismo pela Uniesp. Tem mestrado pela Erasmus Mundus em paisagem cultural e preservação do patrimônio na França, na Itália e na Alemanha. Bom, a Márcia tem um currículo extenso e é por isso mesmo que ela está aqui, é uma satisfação. Márcia vai conversar um pouquinho com a gente sobre conservação e depois tu fala um pouquinho mais da tua experiência, ok? Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite, ao Admar e a Sandra. E, assim, é um momento muito especial. Nesses anos todos de parceria que a gente teve, estou muito feliz com o resultado. Chegamos, e eu sei que ainda tem um longo caminho, né? Eu agradeço a presença de todos, quem está nos assistindo também. E é mais nossa conversa, né? A gente vai falar um pouquinho de patrimônio, de preservação, de conservação e de tudo um pouco. Mas também a gente vai falar de uma forma que as pessoas se sintam encorajadas e vejam essa importância do que é esse patrimônio. Eu fiz uma parte, dividi em duas partes, para que a gente possa ter algumas perguntas no meio, se alguém tiver interesse. E depois a gente passa mais para a gente conversar do que ser uma palestra em si. Ele não gostou da minha apresentação, te garanto. Lá vou eu de novo. Ó. Eu acho que eu vou fazer... Desculpa. Acho que eu vou fazer aqui no computador mesmo. Ok. Bom, vou falar muito da experiência do Museu Histórico, certo? A sede dele é no Palácio Cruz e Souza. Então, o que a gente trabalha ali, a gente trabalha todos vamos supor, os procedimentos de conservação e de restauro. E é desse que a gente tira um pouco da experiência também, porque é um espaço aberto que as pessoas também podem vivenciar ele. E convido todos a nos visitar, né, a ver as nossas exposições e o que a gente trabalha nesse acervo. Como a minha palestra ela é relacionada à conservação de acervos, não vai fazer de novo? Então tá. Então, o patrimônio como valorização e visibilidade. Então, por que é importante salvaguardar nossa memória e nossa história? A Lenora falou recentemente a importância da memória, né? E aqui tem duas fotos. E essa segunda, ela já é memória, né? Essa nossa segunda aqui já é memória, Sandra? Já, né? Porque essa aí foi quando a gente ainda visitava, você já tinha avançado bastante. Mas a questão, antes de se falar da questão da memória, eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês acham que é patrimônio? E aqui nós temos em 3 dimensões: histórico, artístico e cultural, né? Tem uma definição muito importante que vem lá da nossa Constituição e que é a de praxe, que todo mundo vai lá e lê, né? Bens de natureza, material, não sei o quê, com expressões... Eu não vou ler, porque eu acho que é complicado a gente ficar lendo, né? Eu gosto mais de conversar assim, livremente. Eu gostaria de fazer assim, ó, vamos resumir patrimônio. Eu quero que alguém levante a mão que não tenha um objeto que guarde com preciosa zelo e capricho, que recorde a sua avó, ou sua mãe, ou alguém que ame, ou algum objeto, que pode ser uma pequena caixinha de joia, ou um colar, um anel, e se guarda naquela prateleira como se fosse um altar. A isso nós chamamos de patrimônio. É o seu patrimônio, mas ele é representativo para ti. Cada um de nós, eu tenho certeza que tem o seu patrimônio. Ou as fotos da avó, né? As fotos de alguém, e que olha, até a foto do seu filhinho. Olha só, eu grávida, olha só, meu bebê com 1 aninho. O que é isso, gente? É a memória? É o patrimônio. Só que, assim, ó, alguém de vocês não tem isso?
Se alguém não tiver, eu quero que erga a mão. É difícil, dificilmente. Então, todos nós já sabemos o que é patrimônio. Não preciso vir aqui recitar para vocês o texto da Constituição. Isso aqui é importante para documento, né? Mas para a gente ter essa noção, isso qualquer um desembargador, qualquer um, em qualquer instituição, seja mais catedrática que seja, não interessa. Ela sabe o que é patrimônio no fundo. Todo mundo sabe. Se dá valor a isso ou não é diferente. A diferença que está em saber o que é patrimônio e valorizar e dar visibilidade são outras instâncias. Você tem o seu patrimônio, ele é caro para ti, mas ele não é caro para mim, porque eu não sei qual é o teu patrimônio, Edmar. Quando a gente faz que esse patrimônio se torne de uma coletividade, que é o caso do memorial, que é o caso de um museu, eu faço atribuir valores e desses valores eu monto os espaços que dá visibilidade. Além disso, eu faço as transmissões, eu faço os eventos para dar mais valor a ele. E à medida que eu vou avançando, esse objeto muda de configuração. Se eu trouxesse uma caneta para vocês aqui, vou pegar minha caneta. Sei lá. Qualquer coisa. Vou pegar uma caneta. Antigamente, todo mundo botava as moedinhas no seu bolso, não sei o quê. Mas se eu pegar isso aqui e dizer assim, mas isso aqui, gente, era da primeira dama. Sabe quem? Olha, aqui a esposa do JK, e não sei o quê, ela vai tendo outros valores. Então, o patrimônio é isso. Quando o valor ele é coletivo, ele muda. E a gente vai classificar ele como técnico entre bens culturais materiais e imateriais, certo? Dentro dos materiais, nós vamos ter os imóveis e os móveis. Então, você vai colocando classificações para poder entender esse patrimônio, para poder guardar ele diferente e ter as justificativas de cada tipo de patrimônio. Então, nos materiais e imateriais, eles são associativos e eles vão ter diferenças de escala dependendo do teu valor. Nos culturais e materiais, que eu tenho os imóveis, a gente tem as edificações. A Leonora mostrou a recém. Que é a importância de ter uma edificação histórica que tu dá esse valor para ela. Quanto aos bens móveis, eles são representados por obras de arte, objetos, são móveis, eu posso movimentar. E nos imóveis, não são somente as edificações. Nós temos patrimônio natural e paisagístico, além do arquitetônico, além da paisagem cultural e também dos bens integrados. Se eu tenho um altar, se eu tenho uma pintura mural, elas são bens integrados. Então, às vezes, você tem um ambiente, algum outro valor dentro dele. Tá? A responsabilidade desses bens. Tem leis para cada responsabilidade dela. Se eu não cuidar disso, o Estado é responsável por isso. Se eu tenho um bem, um patrimônio, que eu não tenho condições de restaurar, uma casa, você tem que pedir ajuda para o Estado. Tem corpos técnicos, nós somos corpo técnico estadual, que nós somos obrigados não, somos obrigados, sim, a dar todo o assessoramento necessário, gratuitamente, para quem precisar em qualquer ponto do Estado. E a gente faz isso. Então, tem um corpo técnico altamente especializado a serviço da comunidade. É uma questão da pessoa chegar e pedir. A questão, às vezes, tem os TACs, que ajudam nessas restaurações. Então, tem forma de se fazer. Então, na Constituição tem essas, mas tem uma lei principal, quando se fala de bens móveis, que é a 11.904, que é muito usada no pessoal da museologia, que fala sobre que a responsabilidade de conservar, investigar, comunicar, interpretar, expor, né, a fins de preservação, ou de estudo, de pesquisa, olha só, ele vai colocando que isso está aberto ao público e a serviço da sociedade de desenvolvimento, mas isso é de responsabilidade da sociedade em si, juntando público e privado. Não é só do público, não é ser paternalista, mas também não é só privado, nem só público, é os dois juntos, né? Então, o acautelamento, aqui, ó, eles protegidos são de interesse público e isso a conservação de responsabilidade, tanto do proprietário, que ele continua com a posse e com o uso, quanto do poder público, quanto a colaboração. Então, quando você vê que a parceria que funciona, tudo bem. E aí, depois, para a gente cuidar desses bens, qual é o próximo passo? Ou a gente tem que fazer conservação ou restauração. Conservação é a melhor coisa. Mais em conta, qualquer um conservador, aposto que vocês todos são conservadores. Então, todo mundo já sabe o que é patrimônio, ninguém vai dizer que não sabe, não. Todo mundo já sabe. Todo mundo é conservador. Ninguém dobra a sua roupa para colocar no armário?
Ninguém passa uma vassoura na casa, ou passa um pano, ou seca um prato, mesmo que um prato que comeu. Então você é conservador. Você faz o mesmo procedimento. É o teu olhar. O que a gente faz numa obra de arte é muito similar ao que a gente faz dentro de casa. Então, conservador, todo mundo pode ser. Restaurador tem muitas especificidades, porque tu tem que ter um conhecimento de química de outras áreas, e que incorrem num processo muito complicado, que é isso aqui, que todo mundo já conhece. Então, a restauração ela é ainda uma coisa muito restrita, porque se tem o risco de acabar com a obra. E isso é um dano punível, tá? Por lei, e tu não tem, muitas vezes não tem reversibilidade. O melhor restaurador já não pode voltar a esse estado. Então, às vezes a conservação é melhor tu conservar sim, que eu tenho a originalidade, eu tenho a peça, eu consigo ver, do que tu tentar deixar bonitinho esteticamente, que não dá certo, né? A bonitinha é para acabar. Então tá, tipologias de intervenção. Isso é bem importante para a gente entender na conservação que existem várias etapas, né? Na conservação eu tenho ela preventiva e curativa. Preventiva, olha, só de você chegar e dizer assim, cuidado, ali tem uma obra, não passe perto, já é uma ação. É o trabalho que está sendo feito hoje, divulgação, abrir o melhor, já é um trabalho de conservação. Preventiva, quando você já tem, prevê antes que vá tocar nesse objeto. Curativa, eu já toco no objeto. Eu já vou fazer uma embalagem, vou cuidar da forma que ele está exposto, o ambiente que ele está. Aí eu tenho a questão que entra, a questão das manutenções. Que daí o pessoal, principalmente na arquitetura, diz que não existe a curativa, existe só manutenção. Não, são duas coisas diferentes. Manutenção, muitas vezes, elas têm essa tríade, essa gama de interferência que pode causar danos ou não. E tem que ter um cuidado muito maior quando se tem manutenção. Porque a manutenção, muitas vezes, é feita por pessoas não específicas, não pessoas especializadas na área. Restauração já é um outro passo. Então, se a gente fizer bastante conservação aqui, nós não vamos precisar gastar com restauração. Restaurador é caro, restauração é caro, mas porque é um processo muito lento. Tu não é o artista, tu tem que voltar. E tu tem que recompor aquela obra de uma forma respeitosa dentro das normativas. Então, a quantidade de estudo e de conhecimento que tem que ter é muito maior. Então, a restauração, se a gente fizer mais lá, não vai precisar disso aqui. E aí, todo esse dinheiro dá para fazer um monte lá. Né? Quanto a essas outras áreas aqui, por que eu estou colocando um pouco dessa parte de entorno e de cidade? Porque a gente não consegue. Essa parte aqui é mais na região da arquitetura, né? Reforma, revitalização, readequação, reutilização, reabilitação. Na verdade, o espaço que vocês fizeram aqui, vocês fizeram o quê, Sandra? Qual dessas aqui foi feita? Para poder fazer a implantação do centro, qual dessas foi? Primeiro, tu fez uma reforma. Né? Não foi restauro, foi uma reforma. Aí tu fez uma revitalização, tu revitalizou aquele espaço, ele podia ser só, eu sei que tem banheiro ali, podia ser até uma passagem só. Tá? Tu redecoou ele, tu reutilizou e reabilitou. Tá vendo o que tu fez? E tem mais uns montes de re aqui, né? Mas só para dizer que às vezes a gente não consegue botar só numa palavra, né? E aí, ó, para entender um pouco esse contexto dos re, o que a gente vê? A gente vê que o que é mais importante quando você quer interferir num espaço ou que você quer botar seus objetos, seja no âmbito de peça ou de arquitetura ou de espaço. Você tem que ter um contexto histórico. Isso aqui é só um exemplo. Onde é que a gente vai achar esse contexto histórico? Olhando para a memória, olhando para o passado. Isso é super importante porque você vai entender que quando você pega um simples mapa, que é atual, e tu compara com o antigo, e que tu vê, mas agora eu entendi que tinha um curso d'água. Por isso talvez essa parede seja tão úmida. Olha só, como tu disseste, tiveram que fazer uma sustentação melhor para a edificação, para eles poderem fazer o restauro. Existia um lençol freático e atrás existia o Morro do Castelo. O Morro do Castelo foi demolido, ainda resistiu. O lençol freático não resistiu quando construiu-se o metrô. Aí perdeu a sustentação, precisou ressustentar o prédio. Falou agora. É isso que é importante. Ela teve que buscar lá na história
Então, anda junto memória e história. Então, nós vamos começar lá. Memória, histórico, artístico e cultural, né? Então, vamos lá. Por que ele é histórico? Porque ela tem que voltar na história para entender o passado. Como é que você conhece uma pessoa? Eu cheguei lá, vou comer uma coisa, encontrei a pessoa. Oi, tudo bom? Primeira coisa, oi, como é que é teu nome? Você mora onde? Né? Você tem parente aqui? Você é casado? Você é isso? E aí tu vai, porque você tem que conhecer. A pessoa diz assim, começa a buscar. É o que você faz nos objetos também. É muito semelhante. Isso aqui é só um exemplo que quando a gente estava localizando a catedral, e aqui está o Palácio Cruz de Souza, a gente estava fazendo uma pesquisa de como é que ele era antes, né? Mesmo para poder falar na edificação. Então, a gente levantou várias informações de como ele foi modificando no tempo. E nele, a gente tem o espaço interno e vê como é que esse espaço está no entorno. Isso aqui é só para ter uma coisa. Mas, se eu pegar um outro objeto, um outro museu, ou uma outra casa histórica, teve uma pesquisa só para saber sobre uma pequena partezinha de pintura mural que não tem, aparece nada, praticamente. Mas para entender por que as cores dela era dessa cor ou era dessa cor. E por que optou pelo rosa e depois voltou para o amarelo. Então, só isso, só por uma questão de cor. Que todo mundo pinta a casa. Por que a gente pinta as casas? Porque é uma forma de limpar. E aí, ninguém vai lavar toda a casa. Então, chega a caiação de dezembro, né? É hora de higienizar a casa. É hora de tirar todos os miasmas, porque tu vai passar uma camada de proteção neutra, né? Neutra não, que não vai agredir, né? O qual é importante por isso. Então, esses levantamentos históricos são importantes. E aqui, onde é que está a Bruninha? Olha só, ia para os objetos também. Isso aqui é o apontador que provavelmente vocês vão ver lá na exposição. Ele foi para lá porque ele estava todo quebrado. E a gente, todo quebrado, desculpa, ele estava desmontado, né? Teve alguns problemas. Aí nós trabalhamos ele e a Bruna foi buscar. Então, isso aqui, só o processo de levar, ele já tem uma história. E aí vocês vão ver essa história ali. A história dele vai ser contada ali. E uma coisa se agrega a outra. Então, o processo de conservação, ele contribui com essa história do objeto. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou passar para a segunda fase. Daí a gente vai falar só de acervo. Posso continuar? Então tá, segunda parte. A conservação. Procedimentos e recomendações. Olha só, eu não posso falar de uma edificação ou de você sem falar do teu entorno, certo? Quando a gente pensa, porque o entorno que envolve a edificação, o teu objeto, ele está numa vitrine, está dentro de uma sala, está dentro de um prédio, que está dentro da cidade. Então é a caixa dentro da caixa a gente chama, né? A teoria da caixa dentro da caixa. Então, como é que cada caixa dessa se relacionam? Quando a gente diz que faz um microclima, uma vitrine, é porque ali tem uma temperatura e umidade. Fora ali a sala vai ter outra temperatura e umidade, outro microclima. O prédio tem outro microclima. A cidade tem um microclima que está dentro de um outro microclima, né? Então, quando você vê as evaporações de água, né? Aqui nós temos então tem o spray salino. Isso tudo vai afetar o ambiente em que você está, certo? Isso a gente tem que pensar. Então, muitas patologias, muitos problemas que a gente tem num objeto, você tem que pensar no anterior, tá? Então, tem que ver. Quando eu falo que na conservação você vai direto para conservar só o objeto, a Leonora pode me dizer, quando foi montado o centro lá de pesquisa, que teve todas as caixinhas, foi pensado como? Em temperatura e umidade, em ventilação. Por quê? Mas estava tudo fechadinho, limpinho, bonitinho, não tinha problema nenhum, né? É a mesma coisa que a gente tem, às vezes assim, às vezes tem uma obra exposta, ela está com problema de fungo, mas ela está bonita, está uma sala bonita, não tem nada, mas ela está com os fungos ali. Então, como é que eu faço essa higienização, esse trabalho diário? E a circulação do ar, como é que é? A mesma coisa, você tem que pensar no clima. Então, aqui são 3 museus em Santa Catarina. Tá? Nós temos um museu em São Francisco, São Chico, em Blumenau, em Laguna. Aqui, super úmido, do lado do porto. Qual é o problema lá? Beira d'água. Blumenau. Aqui é mar. Blumenau é úmido de rio. Muita enchente. Eles têm enchente todo ano. Todo ano. Eles têm até um calendário, assim. Já sabem até como é que passa. Agora eles já sabem.
eu fui lá fazer uma palestra e disse assim, meu Deus, gente, como é que vocês fazem com esse acervo? Disseram assim, ó, nós sabemos bem direitinho. Quando chove, começa a subir tanto do rio, a gente já sabe, a gente sacode, bota nas caixas e vai subindo no prédio. E eles acharam natural, porque já estão tão acostumados, tem 2, 3 enchentes por ano. E laguna é super seco. Então imagina um acervo que tu tem aqui, aqui e aqui. Como é que você vai pensar nele? Toda obra, agora mudando um pouco, vamos fazer de conta que essa edificação é um objeto, certo? E você vai pensar nela como se tu tivesse um objeto pequeno, né? Como se eu tivesse o nosso apontador. Você tem que embalar ela para trabalhar nela. Então, quando você faz toda essa proteção para trabalhar nele, não é só pensando no pedestre, mas também é pensando na edificação. Você pensa dos dois lados, o usuário e quem está do outro lado. Sempre tem que pensar nas duas vertentes, tá? E aí, a Sandra não está. Quando a gente vai numa exposição, a primeira coisa que a gente tem a informação, né? Como é que você vê? Tu tem a proteção para que não se aproxime dos objetos, tendo sempre um monitor que vai te dar essa informação primeiro. Então, por isso que eu não acredito jamais que por mais midiática que seja uma exposição, ela não se sustenta. O ser humano dá um sentido especial. Só temos cultura porque tem o homem, tá? E ele dá um sentido especial. Se você não tiver memória afetiva pelo que está dizendo, tu pode entrar numa exposição, olhar tudo, lindo, não sei o quê. Essa obra do Assis, que está aqui, aí você todo mundo, bonito. Agora, se eu chegar e dizer para ela assim, gente, isso aqui é o quinhão do peixe. Olha só, está parecendo o boi de mamão, que é da nossa cultura, e não sei o quê. Eu vou dar um outro valor. E a mesma obra. Porque só a pessoa pode imprimir afeto, memória afetiva. Patrimônio só se valoriza com memória afetiva. Se não arrepiar, não dá. Não vai dar. Não é bom. Certo? Você pode, assim, tomar um vinho. Agora, se você chegar, gente, mas esse vinho tá bom. Gente, esse vinho tá uma porcaria. Mas é automático. A pessoa vai conforme você fala. Porque é emotivo. Então, se eu chegar, eu vou dizer assim, mas eu não gosto das coisas modernas. Agora, não, mas espera aí, olha lá, cubista, parece Picasso e não sei o quê. Tudo muda. Porque tu traz a pessoa a chamar a atenção. Então, o valor de um guarda de acervo, de uma pessoa que está ali no acervo, de um monitor, é muito diferente. Você pode ter a melhor coisa midiática. Eu acho lindo. Nossa, impressiona. Museu da Língua Portuguesa. Maravilhoso. Bota as pessoas falar. 1000 vezes. Bota um nordestino, um gaúcho e um mato-grossense falar ali, ó. Nossa, eu ia sentar e ficar o dia inteiro ouvindo. Porque é diferente. Eles vão contar as histórias deles, vão contar a região, vão contar os saberes. Então, como a Leonor falou, a questão do imaterial. Isso é que dá a força para o patrimônio, certo? Então, quando a gente estava visitando, né, que a gente visitou com a Sandra, ela foi nos explicando, esse aqui não é o anterior, tá? Esse aqui já não existe mais, isso aqui já é a nossa memória. E esses móveis aqui, né, a gente recebeu, vai receber como empréstimo e contribuiu muito com o museu, mas vocês vão ver o cuidado de cada um, né, em se manter com as mãos para trás, com as mãozinhas para trás, não sei o quê, o respeito pelo objeto, o respeito por aquela coisinha. Para que botar dinheiro nisso aqui? Vocês estão botando dinheiro, essas coisas. Como é que é? Tem os ecos chatos, mas são os patrimônios chatos, né? Ai, aquela gentinha, eu acho que são meio bicho grilo. Seja o que for. Só que assim a gente vê coisa que as pessoas não veem. E é interessante, quando nós chegamos nesse painel, vocês nem sabem o que nós achamos. O título de eleitor dos ex-governadores. Pergunta para elas. Eu disse, eu quero no museu, pode me dar. Por quê? Porque a gente não tem lá, sabe? Então, quando eu olhei, disse, Sandra, mas eu nem sabia. Então, a importância disso, e é um papelzinho, mas ele tem o tipo de fibra de papel, o tipo de selo, totalmente diferente, né? Isso vai despertar nas crianças. Outra coisa importantíssima na questão da conservação preventiva, controle de visitantes. Nem todo mundo assina, mas quando vocês forem em exposição, eu vou pedir, dá uma rasgunhada ali, ó, não quero colocar o nome, mas sei lá, coloca alguma coisa, sabe? Porque
A quantidade de pessoas nos ajuda a justificar projetos para conseguir mais dinheiro. A gente cuida da conservação, da restauração e ainda tem que fazer projeto. Isso é o fim. Ainda a gente tem que fazer outra parte. Então, é importantíssimo isso. Isso nós temos no museu, vai para o nosso arquivo documental. Nós achamos o primeiro livro da abertura do museu, assinatura das primeiras autoridades. Mas não é só autoridade, governador. Está lá, o guarda assinou. Pessoal comum, que depois alguém, um dia que for na exposição, vai dizer assim, olha aqui está o nome da minha tia. Entende? Esse vê dentro, esse reconhece. Então, isso aqui é super importante, né? Forma qualitativa e quantitativa. Para entender um pouco esse patrimônio, a questão dos riscos que o patrimônio corre. Principalmente quando acontece enchentes e incêndios. Nós temos o exemplo do Rio de Janeiro, que ninguém precisa falar nada. O Museu Histórico escapou pouco antes do Rio de Janeiro, graças a Deus, porque a gente conseguiu fazer a reforma elétrica, né, Cris? Foi assim, poucos meses antes, quando aconteceu, o antigo presidente da fundação telefonou para mim, Márcia, graças a Deus que nós fizemos a reforma elétrica. Ele disse, hoje eu estou vendo, e nós falava, 5 anos, por favor, isso aqui vai... Né? Então, incêndio. E vocês imaginam, o fogo já destruiu tudo. Aí depois eles têm que jogar água. E depois fica assim, tá certo? Quem é que vai conseguir limpar? Né? Então, para tu ver a tristeza que está no rio. Né? A questão de segurança. Oh, meu Deus do céu. Outro ponto importantíssimo. Tá? Problema de todas as instituições. Olha, o que tem de furo não adianta. Tá? Sempre tem. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tem chave, tem tudo. E tu tá tranquilo com o acervo. Tu pode olhar, as pessoas não vão conseguir abrir. Isso é muito bom. A identificação também para saber qual é a obra, por causa da questão de dissociação. Se ela perder essa etiqueta, ela não sabe qual é a obra. A questão, tá vendo aqui, ó, as crianças estão olhando, respeitam a cordinha e tá ali o nosso guarda de acervo. Ser humano é ser humano a vida toda. Não se substitui homem por máquina. Tá? Os dois têm a sua função, eles têm que andar junto. A questão de bombeiros tem que seguir as normativas. Às vezes é muito complicado na questão de patrimônio, porque eles têm as regras rígidas para prédio e eles vão ter que aprender, né? Ter que se curvar ao patrimônio para que eles se adaptem, porque nem tudo tem que ser do jeito deles. Agora, não adianta ter vigilância para acontecer isso aqui. Não, nós temos vigilância 24 horas. Temos. Tem o guarda, mas ele dormiu, ele deixou a porta aberta, o outro entrou, roubou, aí foi. Ou então aqui, ó, isso aqui é no Museu de Amsterdã. Todo mundo fez a inauguração aqui, um monte de gente. Quando todo mundo foi embora, ele pegou e ficou com a garrafa de champanhe ali, vendo o quadro. Que maravilha, né? E se acontece alguma outra coisa? A gente vai ver a questão de vandalismo. Né? Então tem que ter esse cuidado. Bom, os agentes que vão deteriorar os acervos. Isso é uma questão muito, muito importante. É essa percepção que a gente vai aguçando. Todo mundo aguça isso, certo? A questão da luz. Tanto a luz artificial ou a luz solar, ela afeta drasticamente os acervos. Não tem retorno. Esse não tem retorno. Pode, dá banho, clarifica. Tá bom. O que aconteceu na França? Deram banho. Depois de 50 anos já apareceu tudo. Cartas, Luís XIV, tudo. Isso apareceu. Por quê? Na hora ficou bonitinho, porque quando eles mandam, principalmente, né, o pessoal, a gente sabe, assim, pessoal que, vamos supor, só vou falar do desembargador. Não, mas vamos supor, eles querem um documento bonitinho. Eu estou mandando restaurar, eu quero um documento branquinho, né? Não quero um documento só conservadinho. Aí o que a gente faz? A gente dá banho. Todo restaurador dá banho, não tem problema. Agora, a responsabilidade, eu não dou banho. Depois que eu fui fazer o curso, eu falei, não dou mais banho. Porque eles me mostraram o documento que desapareceu. Eu disse, eu não quero essa responsabilidade. 50 anos não é nada para o patrimônio. Tá? Nós temos quantos anos de Brasil e não é nada perto da Europa. Então, se tu vê isso, qual é o teu direito? Qual é o teu direito? É um crime tu fazer isso. Né? Então, a questão de luz. Essa aqui é a Biblioteca Nacional. Banhada de luz. Aí nós temos outro problema. Além disso, as manchas de água, manchas de umidade. Então, vai ver, olha só, isso aqui, as fitas, tudo isso, esse material que foi colocado talvez para ficar bonitinho, para proteger, acabou prejudicando. Aqui você vai ver, olha só, luz solar. Isso aqui é dentro do museu. Isso aqui queimou o verniz das mesas. Tá? E a gente não conseguiu botar uma cortina. Né? Então, a gente faz o quê? A gente fecha hoje. A gente continua fechando. Então, aqui a gente fez uma proteção, que é um plástico especial, e a gente vai e remove, mas a gente deixa aberto.
Porque também eu não posso tirar todo o acervo e guardar. Se ele não estiver comunicando, ele não é acervo válido. Eu não quero tudo na reserva técnica. Eu não quero isso, pelo amor de Deus, é um trabalho demais. Eu tenho que comunicar. Ele só tem valor se as pessoas ficarem sabendo. Quanto mais você divulgar seu acervo, mais segurança você tem. Sim, porque se eu souber que aquele acervo é lá do TJ, o que vai acontecer? Se eu ver em qualquer lugar e dizer, ó, é de lá que eles roubaram. Agora, se eu não sei, nem conheço, passa por mim, não vou saber. Então, a divulgação é super importante. A questão, então, dos insetos, né? Então, nós vamos ter broca. Aqui é barata, né? Gente, aqui é rato. Então, quando a gente fica muito deixando no canto, e não precisa ser num porão. Quando é no porão, é pior ainda. Mas no caso que a Leonora mostrou aquela segunda imagem, em que os objetos, um já está as caixas, uma sobre a outra, mas te prepara. Te prepara que ali já tem traça, já tem um bichinho, já está atrás do outro. Porque o maior come o menor. Se eu achar uma formiga, ela já comeu o menor. Se eu achar barata, imagine o tamanho menor. Eu sempre digo assim lá no museu. Se eu achei um rato, pois todos os outros, os menores já comeu. Então eu tenho que saber qual é o tamanho do bicho que eu encontro. Eu já sei qual é os outros que já estão por lá. Se tiver uma barata, eu já sei qual é os outros que tem. E muito cuidado com a questão de pombo, né? Que é o nosso rato de... Nossa, mas eu sou... Bom, a gente continua. Então, essa questão dos animais é muito importante você entender o processo. Quem te ajuda mais quando você quer detectar qual é o animal? Você vê quem faz a limpeza, a faxina. E você instrui essa pessoa e diz assim, me avisa qual é o bichinho que tu achou. Se você achar sei lá, um grilo, vê o tamanho dele e calcula o tamanho dele menor. Então, essa questão de você ter a percepção do espaço, na tua casa é a mesma coisa. Então, cuidados. A gente tapa os ralos, às vezes sobe pelas janelas, mas a gente tem que ter esse cuidado. Vamos lá. Ok. Outra coisa é o nosso uso. Esse aqui é cotidiano, gente. Isso aqui é ultramoderno, né? Então, nós estamos hoje em dia, né? Os post-it. Os clips. Nossa, que coisa linda. Esse aqui é ótimo. Do papel. O papel, ele é uma coisa sensível. A fotografia, o suporte é papel. O que está em cima da fotografia é mais fininho ainda. Eu vou falar depois para vocês. Mas o papel é assim. Aí ele foi lá, eu sempre conto essa historinha. O pescador, né, assim, o senhorzinho lá o seu Toinho lá, foi lá, veio lá de Santo Antônio, fez ali no cartório, diz, meu filho nasceu, não sei o que, pegou a certidão, que coisa mais lindinha. Olha essa certidão aqui, vou cuidar bem direitinho. Aí ele pega o papel e dobra 3, 4 vezes e coloca no bolso. O que ele fez? Ele fez tudo fratura. Mas ele não sabia, entende? Então, a dobra no papel, para tu recuperar, mesmo que tu faça massagem, ela não volta. Às vezes tu perde, e é onde vai quebrar o papel. Então, os problemas, principalmente vocês que trabalham com papéis o tempo todo, as dobrinhas, as orelhinhas, isso aqui é o fim. Todas as bibliotecas, arquivos. A questão de fungos, né? Gente, fungo, ele não respeita nada. Tá? Ele não tem vidro, não tem CD, não tem nada. Tá? Ele vai em tudo. E se a gente pegasse uma lupa agora, aqui eu ia achar um monte. Não vou fazer isso, né? Mas, assim, ó, só de olhar no computador, às vezes tu acha. Então, o fungo é bem complicado. As fitas, né? As fitas, os clipes, a questão de papel. Aqui, ó, tá vendo? Os clipes presos. Então, tu vai perdendo. Vocês têm muito essa questão dos documentos, principalmente eleitorais, de urna, todos quebrados, justamente nas dobras. Mas eu vou deixar bem direitinho, bem amarradinho. Aí eu acabei com a lombada do livro. Fotografia. Fotografia, ela não é um papel, gente. O papel é só suporte. A fotografia é uma camada tão fininha de gelatina, com pigmento, que vocês não imaginam. E quando a gente perde, a gente perde. Tem gente que faz restauração de fotografia. Tá bom, é difícil acertar. Porque o pigmento, para tu chegar, ela é como uma forma única. Aí tu faz como hoje em dia? Digital. Tu pega essa aqui, tu guarda, e ele vai fazer uma digital. Então, eles chamam de restauração. Isso não é restauração, gente. Em primeiro lugar, o termo está errado. Ele vai refazer uma imagem. Tá?
Isso é fotografia. A fotografia ele tem um suporte, ele tem um processo, ele passa pelos banhos químicos, entende? Isso é fotografia. E tudo isso faz parte da história dela, né? Então, o tipo de papel, telas, mesma coisa, contemporânea, as plásticas. Isso vai se perder. Essas partes aqui dá para restaurar, mas isso aqui, ó, é uma influência de ter deixado por muito tempo, não ter olhado para ela e não ter cuidado direito. É como se você abandonasse uma criança na rua, os craquelês. Né? Os procedimentos, então. Vou lá um pouquinho. Então, os procedimentos, tá? São vários passos. Eu botei 7 aí para vocês. Primeira coisa, eu tenho que ter uma equipe de trabalho com EPIs adequados para isso e uma supervisora, um supervisor técnico disso, da área. Certo? Pode ser o supervisor da instituição. Ele pode ter orientação de outros lados, não, mas tem que ter uma pessoa responsável por aquilo, assinando por aquilo. Está tendo o risco de levar processo por causa daquilo. Entende? Tem que ter um diagnóstico do espaço tipográfico, com todas as problemáticas dos objetos, mas também do espaço. Levantamento gráfico, plantas, fotográficos da região onde está. A execução das atividades, elas têm que ser diárias e temporais. Tem algumas que eu tenho que fazer todo dia, que é uma limpeza de chão, e algumas eu tenho que fazer temporais. Então, eu vou limpar aquela vitrine, que nem a mesa de jantar do museu. A gente faz a higienização dela 3 vezes por ano. Cada coisa tem uma temporalidade, dependendo do grau, do que for necessário, ou uma vez por ano. Documentação das etapas, a intervenção nela, se for conservação e restauro, e as recomendações. Então, recomendações, como a Leonor falou, nós precisamos de um documento. Olha, todo dia você tem que limpar com isso, normativa, porque se acontece uma coisa contigo, ou substitui, gente, nós já temos uma normativa aqui para trabalhar dentro desse espaço. Vai ser assim, vai entrar tal pessoa, vai ter tal hora de abertura, acompanhamento, tal evento, e essa normatização. Isso é bom para regrar todas as atividades. E qualquer coisa que não tem, a gente diz, não, está lá escrito. Né? Então, tem os diagnósticos da avaliação do espaço, você tem que ter esse documento tem que ser feito. Tá? Que é a limpeza dos ambientes, a periodicidade, como é feita nas salas, essa é uma forma de você ter tuas normativas. Tá? Quem faz a higienização, tu pode determinar, só o conservador, só a faxineira, só uma equipe, só o estagiário, quem que é? Um terceirizado? São utilizados todos os equipamentos de proteção? Por que tá colocando isso? Porque como assim, todo mundo está nos vendo em outros lugares, talvez outras pessoas também queiram abrir um centro de memória. E como é que elas podem ver? Então, elas já vão ter, vamos supor assim, elas não vão precisar começar do zero. Elas podem começar já tendo uma outra informação. Então, a nossa ficha, normalmente eu faço isso. Quando eu faço a avaliação lá dos materiais, mesmo na parte arquitetônica, eu vou colocando isso aqui, ó, se é preventiva, curativa, tem uma coisa, e eu faço um diagnóstico. Ó, esse ano eu tenho que fazer isso, isso, isso. Então eu passo nele e digo, ó, eu só vou fazendo CC, OCM, vou colocando tudo que eu tenho que fazer. E aí eu vou me planejar durante o ano. A limpeza é feita diária, então a gente usa muito pouco produto químico, graças a Deus. Hoje em dia a gente usa sabão de louça, aquele mais vagabundinho que tem, álcool e que boa. Tá? Para algumas áreas. Que boa. E vinagre. Que boa é por causa dos pisos, né? Que boa, desculpa, é água alvejante. É hipoclorito de sódio. Que boa é porque a gente acaba pegando a marca, né? Que nem maisena. Então, elas fazem essa limpeza. A limpeza é feita toda a seco, tá? Então, esses problemas de lixo que a gente tem. O que a gente não recomenda nunca? Água, excesso de água. Onde vai depositar o lixo? O químico, então a gente reduz o máximo que puder de elementos químicos. E assim, essa aqui, ó, que nem a dona de casa, não dá para fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Se eu estou fazendo conservação dessa peça, esquece o mundo. Eu vou me concentrar nesse pequeno objeto aqui, mesa limpa, dá licença, daqui a pouco eu converso contigo. Ah, mas peraí, não, peraí, vou tomar um cafezinho. Põe o cafezinho do lado, virou o cafezinho em cima, né? Entendeu? Então, está fazendo uma coisa, faz uma coisa de cada vez, tá? Os pisos, né? Então, para tu ver, a gente usa essas pantufas, na verdade, elas já viraram folclore no museu. Que tu usando a pantufinha, as pessoas já ajudam até a fazer a conservação. Porque elas ficam lustrando, elas têm uma memória afetiva, tem gente que já é grande, não sei o que, e volta, mas faz tanto tempo que eu não vou ao museu. Mas eu lembrava que eu botava umas coisinhas e ia sair patinando. Então, isso dá uma sensação boa e eles levam uma boa memória do museu. Nós temos muito para melhorar no museu, muito, muito.
muito. Tem um potencial ainda muito enorme, muito grande ainda para a gente explorar. Mas o que acontece? Essas pequenas coisas, o que nós podemos oferecer, a gente tem que oferecer da melhor forma possível e prazerosa, para que as pessoas tenham boas memórias. Então, a gente tira todos os tapetes, essa marchetaria aqui, marchetaria ali, tá? Tanto seja no granito ou na madeira. Essas madeiras são madeiras catarinenses, elas estão mais de 128 espécies. A gente fez uma análise laboratório, de microanálise, para a gente determinar quais as madeiras, e a gente vai depois produzir algum trabalho sobre isso, por causa dos desenhos que tem. Cada sala tem um desenho. Então, ela é feita uma camadinha bem fininha e foi feita a restauração agora. E a gente recompôs isso como? Porque a marchetaria ela é uma técnica italiana de artística, né? Então, tu tem todo esse trabalho, parece uma coisa simples, mas tu imaginar uma pessoa que foi lá e colocou esse filetezinho de madeira bem certinho, encaixadinho, não tem nada, não tem prego, não tem nada. Ele é encaixadinho com uma cola e água. Na verdade, na época, eles faziam a mistura da cola de maisena, né, cola de farinha, com água. Hoje a gente coloca o grude. Então, o carinho que a gente tem por isso, né, e ver o tempo que ele está ali, e todas as pessoas lembram dessa sensação boa de pisar na madeira, né? Então, a gente também tem a contínua higienização. Tu vê, aqui o Renilton, ele é o nosso museólogo, agora ele não está mais lá, mas a gente acompanha a limpeza diária, a diária. São 1.740 metros, 46 metros diário. Elas limpam das 7 da manhã às 9h30, tem que limpar tudo isso, todos os dias. Carregar uma cadeira se carrega assim, nunca pelo braço, não sei o quê. Então, quando a gente pega, pessoal, estagiário, não puxa pelo braço. Tu vai pegar embaixo. Por quê? Para não quebrar os braços. Então, a gente faz toda a instrução para eles, como é que eles têm que manifestar. Água é só na parte externa dos jardins. Então, a gente faz toda a limpeza dele, tá? Nos forros, tá? A questão tem uma temporalidade para isso, é uma vez por ano. A gente limpa todos os forros e lava o museu de 2 em 2 anos, né? Então, a lavação, ela é dessa forma. Então, tem que vir equipado, tem que fechar toda a parte de muro para fazer, e aí vocês vão ver a diferença. Isso aqui é só lavado, não é pintado. Tá? Então, se a gente fizer isso, quanta economia dá? Uma restauração de prédio. O nosso foi 460, mas se você calcular as igrejas, 3 milhões, 6 milhões, 8 milhões, a catedral foi 12, né? Esse aqui saiu 45 mil. Dá para fazer muita lavação, né? Então, a diferença que tem é só limpeza. Aqui, então, vamos supor as sacadas, como é que estava antes e depois. Ó. Tá? Então, a questão da higienização, por isso que eu digo, um conservador é muito barato. É muito bom. E todo mundo pode fazer. Né? As faxineiras fazem isso. Então, quando você dá orientação, isso adianta. Na conservação preventiva de objetos, eu vou ter a supervisão também de um técnico. Tem que ter cuidado de precaução, manusear as peças, porque elas são pequenas. Nós temos outra... Tem que ter o registro fotográfico, documental, as fichas, um diagnóstico de cada peça, a intervenção na peça sob a supervisão de um técnico responsável, ou um restaurador, né? Ou um acompanhamento dessa alguém que dá instrução, o acondicionamento, armazenamento e as normas e recomendações também. Então, vocês vão ver aqui, ó, eles estão trabalhando, né? Então, vão ver luva, máscara. No caso aqui, eles só estão fazendo uma inspeção para fazer uma ficha de arrolamento do que chegou. Então, eles não vão precisar usar máscara, touca, eles não estão trabalhando com o pó, eles não estão limpando ele, não estão higienizando, só estão fazendo a ficha. E aqui, vocês vão ver a máquina fotográfica, e vocês vão ver que tem uma mesa grande, eu tenho objeto acomodado sobre um TNT limpo, e eu tenho um espaço para trabalhar. Eu posso sair, me movimentar, eu pego a máquina, faço o que for, mas não pode ter água, não pode ter nada. O mínimo de objeto para... Essa parte da documentação é super importante. E aí tem vários tipos de fichas. Vocês podem criar as fichas que forem mais importantes, né? Como tem que fazer o registro fotográfico, mas de dossiê, de doação, do estado de conservação, de intervenção na obra. Essas fichas aqui vão formar um dossiê por peça. Então, olha a quantidade de arquivo. Então, eu não tenho só a peça no espaço. Eu tenho um arquivo que vai ser guardado, que vai ter que ser cuidado como material de memória, que tem que cuidar, né? Aqui são os modelos de ficha. Esse aqui, vamos supor, é uma ficha mais descritiva, é um pouco mais cansativa, uma mais gráfica, que às vezes é mais atrativo, né, dependendo do caso, fotográfica e gráfica,
fotográfica e também um pouco descritiva de cada objeto. Essas são as fichas do museu, tá? Aí a gente tem também a localização, certo? Onde está no mapa? Onde é que essa peça estava? Isso é importante. Gente, ficou pequeno. Cadê o nosso amigo? Não veio? Nossa, ele está de mal comigo. Ele ficou comigo. Tá, os materiais usados, gente. Ó, máscara não é aquela fininha, tá? Aquela fininha, por favor. Aquilo lá não presta. Não tapa nada aquilo lá. Faz de conta que você está ali, está se incomodando com aquela... Ou é essas reforçadas, tá? E essa aqui é boa, porque ela tem uma distância para tu respirar. As luvas pode ser vinílica, nunca de látex. De látex ela possui um talco, que é um talco. Ele é um talco químico. Ele come a tua cutícula, tá? Então é o seguinte, se você tiver que usar látex, vira no avesso e usa ela. Ou então compra vinílica, é R$2 a mais. E é muito melhor. Tu pode reutilizar, ela não sua, e você reutiliza ela várias vezes. É até mais econômica, tá? Vinílica. É a mesma luva que os tatuadores usam, tá? Aí tu tem tipo de trinchas de pincéis, né? Tesouro lá, um paninho. E olha só como é que ela trabalha. Ela limpou, higienizou, ela está na câmara de fumigação, tá vendo aqui? E ela higieniza e passa para um outro espaço, um material pronto, para não contaminar de volta. Usar sempre material seco e com cuidado. Então, vamos supor, os aspiradores, principalmente na biblioteca lá de... Tá? Os aspiradores, ó, tá vendo por trás? E aqui, ó, a lombada se pega sempre assim para limpar, tá? Para ter o cuidado. Então, são procedimentos que mais tarde vai fazendo. Isso aqui é a limpeza uma vez por ano no museu. A gente leva 3 meses para fazer essa limpeza, porque a gente tem que correr todas as salas e a gente faz objeto por objeto. Eles têm que estar dessa forma aqui. Quando a gente não consegue, a gente bota, que é muito cansativo, eles podem fazer no chão, mas eles têm que estar totalmente equipados. E eu não encontro para vocês. Teve um verão que a gente fez, estava 36 graus. Eles estavam morrendo de calor, coitados. Aí nós mudamos agora, vamos fazer mais para o meio do ano. Aí a gente coloca feltro no chão, né, nas pecinhas, para não riscar o assoalho. Sempre entre um objeto e outro, se põe uma interface. É um plástico, né, que a gente sabe, é um plástico selefonado, que ele é específico para restauração. Ou um TNT, entre um e outro, para não machucar. Aqui também vocês vão ver, entre ela tem uma folhinha de TNT. É uma forma da gente manter, de forma bem econômica, os objetos sem prejudicar. Esse é um processo de documentação. Ela está sem luva, a Kelly, porque ela só está vendo já, é documentação administrativa, vamos supor. Eu tenho registro lá, então essas caixas são a nossa organização. O que a gente faz? Reaproveita o material de banner, o que for, para poder ter condições de trabalho. Então, como a gente precisa de grandes mesas para trabalhar, é dessa forma que a gente faz. Tá? E para visualizar também. Isso é o acondicionamento. Depois que eu tenho a minha peça, eu tenho que botar lá numa outra caixinha de proteção. Eu acondiciono, eu boto uma vitrine e elas eu vou armazenar. Armazenamento. Armazém. Vem de armazém. É um monte de coisa que fica ali, né? Então, essa que são as diferenças. Aqui vocês vão ver também, então, quando tem objetos expostos, a gente pode colocar sempre envoltos no TNT ou no plastibolha, somente para transporte. É colocado plastibolha, tu faz o transporte da tua peça e depois você retira, porque senão ele cria um microclima. Outra coisa, o plastibolha você tem que fazer pelo lado do liso, nunca pelo lado do airbag, nunca pela bolinha, porque a bolinha vai marcar. Então, sempre tem o objetivo. A gente usa muito o TNT. Alguns equipamentos de controle de temperatura e umidade, porque nós temos aqui o termigrômetro e o termigrógrafo. Esse aqui já virou peça de museu, não existe mais, tá, gente? Ninguém mais usa. Contra o controle climático, então a gente tem, no caso do museu é passivo, então nós usamos ventilador, termigrômetro, e fazemos esse controle de abertura e fechamento de janela. E tem o ativo, que é por ar-condicionado. Então, são a maioria que são climatizados. De vocês também já é climatizado, eu acho, né? E aí temos, agora, se Deus quiser, a gente vai implantar o Climos, que é um sistema de monitoramento associado ao ar-condicionado. Então, ele que vai manter essa temperatura umidade. É um professor lá da UFES, que é o professor Saulo, e ele já instalou em várias instituições.
inclusive na estátua da Nossa Senhora Aparecida, ele fez um sistema para colocar dentro da... Ela tem uma cúpulazinha de vidro para proteger ela, porque ela é de madeira, ela é muito sensível, tá? Então, que bom a gente está tendo o pessoal que vê, né, que vê esse trabalho relacionado. Ele é da engenharia de mecânica e, por acaso, ele começou esse projeto Climos no museu, porque foi pedido uma solicitação. E aí ele entrou nessa área de patrimônio. Então, uma coisa puxa a outra. Quando a gente vai trabalhar, vamos supor que tem uma reforma, uma coisa, a gente embala todos os objetos. Tá? A gente protege os objetos para que não toque, não tenha problema. Agora, atenção, né? Vamos supor, a questão que eu falei para vocês. Vandalismo, né? A exposição sem ninguém. Olha lá, ele tirou a peça e sentou em cima do display. Água. Nunca joga água. Aqui, nesse caso, entrou água por causa da enchente, mas quando você lava também, nunca água, porque essa água ela vai evaporar no ambiente. Amontoar as peças, né? Vai causar rasgos. A questão da edificação aqui, ó, tá tudo envolto em material de proteção. Aqui se salva um pouco mais, mas esse ambiente aqui, ele é muito nocivo. Né? Então, observar os seus espaços. E aí eu coloquei um da exposição. Porque assim, ó, quando a gente trabalha tanto para fazer alguma coisa, aí tu chama alguém e diz assim, olha, pois é, mas você vai ter que colocar isso. Onde é que ele colocou a escada? Onde é que ele colocou a mão? Onde é que ele colocou qualquer objeto que encosta? Aí tu diz assim, ó, isso aqui, ó, não deixa encostar uma vassoura, sabe? Então tem que ter alguém, quando vai fazer manutenção, tem que ter o técnico junto, tá? Quem está responsável? Não. E a gente é o chato, porque eles vêm para fazer. Eu quero fazer rapidinho, eu só vou botar a luminária aqui. Não, dá licença, eu vou só botar a escada. Não, aí não. Não aqui. Ah, mas que chata. Mas acontece que é exatamente isso. É porque se depois tu tiver um trabalho, tu já gastou porque quer mostrar bonito. E aí alguém vem e faz isso, né? Ou faz um risco. O que é isso, né? Então, é complicado. Aqui, ele estava trocando os lustres, né? E aconteceu também um acidente, porque houve uma troca de lâmpada uma vez num sábado, porque deu um ataque lá, diz, não, um dos diretores, vai lá, troca a lâmpada do museu, porque está tudo escuro, não sei o quê. Saiu na imprensa que estava tudo escuro. Eles foram no sábado. O cara me abre uma escada em A em cima da mesa de jantar, o que aconteceu? Quebrou uma taça na história. E aí, agora está até lá, já fazem, eu acho, uns 7 anos. Está lá o processo ainda para alguém responder. Não dá para comprar outra taça. Como é que eu vou comprar outra taça? Entende? Então, quando a gente faz o processo, a gente faz ancoragem, tira direitinho, faz, ó, isso aqui vai para um outro lugar, leva tempo. Então, por isso que é complicado se trabalhar. Isso aqui é só a manutenção, né? Então, eu gostaria de, assim, em primeiro lugar, né? Deixa eu agradecer, depois eu volto aqui. Eu queria agradecer muito, muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é super válido. Assim, a gente é parceiro, assim, o Admar, a Sandra, a Bruna, o pessoal que trabalha, nós estamos há anos trabalhando de mão dada, assim, é um orgulho, sabe, ver o resultado que está tendo, assim, muito feliz. O Renilton também, eu acho que é um dos pivôs de tudo isso, né, que começou com vocês, trouxe o primeiro contato. E aí a gente agradece também em nome do museu a parceria que a gente tem. E eu só queria parabenizar, assim, eu estou assim, muito feliz, é como se a gente tivesse um filho e ele está se formando na faculdade, assim, eu estou muito feliz assim, pelo resultado, e eu sei que isso é só o primeiro passo, de muitos que ainda vão dar. Então, meus parabéns, eu fico aberta para perguntas, o meu contato está aqui, né? Agora, se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, eu agradeço. Márcia, a gente que agradece a excelente palestra. Muito obrigada pelo teu auxílio. Eu não mencionei, mas sempre que a gente tem uma peça que precisa recuperar, precisa intervir, né? A gente recorre lá à Márcia e sempre ela nos atendeu muito bem e continua nos auxiliando. Alguém tem alguma pergunta? Então, Márcia, eu tenho uma pergunta para você. Então, eu sei que tudo isso é muito importante e a gente sente isso na pele quando vai trabalhar, né, com uma exposição, principalmente, porque o que está lá guardado na reserva, a gente toma todos os cuidados possíveis, sempre com base nessas orientações, busca, né, o conhecimento. Mas quando a gente tem uma exposição, a gente fica se perguntando como que faz também para conscientizar os próprios visitantes, porque
às vezes fica ali exposto e as pessoas não têm essa noção, né? Eu acho que isso é bem cultural, mas o que a gente poderia fazer no sentido de que também o visitante nos ajudasse a cuidar desse espaço e do que tem ali? Bom, esse é crucial essa tua pergunta. Agradeço ela. Sandra, assim, ó, tem vários procedimentos. Um primeiro procedimento seria tu ter um guarda de acervo que fosse falar. Mas isso às vezes atrapalha a exposição. Tu ter os displays com alguma informação, por favor, não toque. Nós fizemos uma exposição agora das cadeiras e a gente colocou assim: seja gentil, não mexa nas cadeiras. Assim, a gente não coloca ali, não toque, não fotografe. Ou às vezes bota o símbolo, mas os displays ajudam bastante. Né? É uma saída. Outra questão é o ser humano. Nunca substitui esse ser humano. Eu acho que é mais importante. É chegar e dizer assim: oi, sejam bem-vindos. Olha só, eu só vou pedir para vocês, por favor, não toca, tá? Porque assim a gente tem gordurinha na mão, ela vai ficar na obra. Além disso, você vai acabar se sujando porque pode ter algum funguinho e tu vai levar. Aí, o que acontece? Não é só você tocar que você diz assim: não, eu uso guarda-pó ou luva ou proteja a obra. Não, na verdade a gente usa guarda-pó para a gente se proteger, tá? A gente usa para não transmitir, mas também para se proteger, porque se não tiver o conservador ou quem vai trabalhar na obra, não adianta nada se acontecer um problema de saúde. Então, se você chega, se tem a pessoa que está monitorando e ela chega gentilmente e fala: por favor, não toque. Ou se a pessoa está ali, está quase tocando, desculpa, mas não pode. Então, é uma questão assim, não precisa ser grosso, não precisa ser nada. E a vitrine ajuda, às vezes atrapalha. Você vai ter que desencadear mecanismos de proteção, às vezes botar uns painéis. Às vezes, quando é uma obra muito importante ou muito frágil, você vai ter que botar só uma plotagem. Mas eu vou dizer, assim, por experiência minha, assim, por vontade minha, nada substitui o objeto real. O que tem que pensar é sistemas de segurança, sistemas de comunicar essa. Porque a questão da pessoa tocar na peça ou passar do limite, esse é um problema de segurança, né? De segurança. Então, tu vai ter que desencadear mecanismo. Mas o display ajuda, ter uma pessoa acompanhando, né? Porque se tem uma pessoa ali, a gente não vai passar. As pessoas só fazem quando não tem ninguém. E aí, você que é responsável vai ter que sempre acompanhar o pessoal da manutenção. Esse que é o maior. Obrigada, Márcia. Mais alguém? Então, a gente vai encerrar.